Oi, pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, de Direito Eleitoral. Bom, hoje, domingo, vamos ver, até esqueci o dia de hoje, 19 de janeiro, não, 18 de janeiro, a 70 dias antes da prova do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, selecionei 10 questões para que a gente possa resolver neste momento. São questões que vão abordar a nacionalidade e direitos políticos. Se você pega, por exemplo, a Constituição Federal, você observa que o capítulo 3 é o capítulo destinado a falar sobre a nacionalidade. E os artigos que compõem esse capítulo é do artigo 12 ao artigo 13. Né? Então, nós vamos ter nesse artigo quando são brasileiros natos, quando são brasileiros naturalizados. Muito importante também ressaltar que nesse artigo nós teremos quais são os cargos privativos de brasileiros natos, que é importante, já é matéria recorrente de provas, né? E sobre direitos políticos, dos artigos 14 ao artigo 16. Então, nós temos nesse capítulo 4, que vai abordar os direitos políticos, falando sobre o que é facultativo, o que é obrigatório, né, os critérios. Nós teremos também quais são as condições de elegibilidade, ou seja, para se tornar um candidato, quais são os requisitos que deverão ser seguidos. Né? Teremos também o artigo 16, que versa sobre o princípio da anualidade, que trata, vou ler o artigo 16 só para vocês lembrarem. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. É um artigo muito importante. Bom, deixando de lado aí, eu trouxe 10 questões que nós vamos abordar sobre esses dois aspectos. Primeiro, nacionalidade, são 4 questõezinhas, e depois mais 6 questões versando sobre os direitos políticos. Vamos ver se você está tinindo. Vamos à nossa primeira questãozinha, e ela fala o seguinte. Eric, nascido em Gana, resolveu transferir o seu domicílio para o território brasileiro, aqui permanecendo com conduta ilibada e plena aquiescência do Estado brasileiro, por 19 anos ininterruptos. Veja, grifa aí, 19 anos ininterruptos. No dia imediato à integralização desse período, formulou o pedido para que lhe fosse concedida a nacionalidade brasileira e, ato contínuo, pretendeu praticar ato privativo de brasileiro. À luz desse quadro, é possível afirmar que Eric, vamos lá, é uma questão do ano de 2014, muito interessante. Então, as informações que eu pedi para vocês grifarem. Eric, nascido em Gana, estrangeiro, ele está no Brasil há quanto tempo? 19 anos ininterruptos, e no dia imediato à integralização desse período, né, formulou o pedido para que lhe fosse concedida a nacionalidade. Se a gente pega, por exemplo, o artigo 12, que versa sobre a nacionalidade, ele trata o seguinte, artigo 12, são brasileiros naturalizados, a linha B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, então Eric, por exemplo, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos. Veja que o Eric está há quanto tempo? 19 anos. Muito bem, então ele está acima dos 15 anos exigidos pela Carta Magna. Ininterruptos. Muito bem, também é um critério que foi atendido. E sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então veja que nessa linha B, essa requisição ela tem caráter o quê? Declaratório. Então, veja, se ele está há 19 anos, veja que há mais de 15 anos, não possui condenação, porque não foi falado na questão, ele pode requerer, ele pode praticar ato privativo de brasileiro? Se ele é um ato, não estou falando de cargo de brasileiro nato, eu estou falando cargo, ato privativo de brasileiro, que engloba nato e naturalizado. Se ele está há mais de 15 anos, está 19 ininterruptos, pode, né? Então, letra A, não pode praticar ato? Errado. Letra B, pode praticar, desde que haja reciprocidade de tratamento por parte de Gana. Em nenhum momento do artigo 12 nós temos algo falando sobre isso. C, pode praticar ato privativo de brasileiro, pois não comprovada a existência de decisão. Na verdade, nós sabemos que pode sim praticar ato privativo de brasileiro, não é?
Letra D. Pode praticar ato privativo de brasileiro? Ok. Pois o ato de reconhecimento da nacionalidade brasileira é meramente declaratório. C. Não pode praticar ato privativo de brasileiro. Já está errado, né? Nós sabemos que ele poderá sim praticar esse ato. D. Pode praticar ato privativo de brasileiro, até agora tudo bem, pois o ato de reconhecimento da nacionalidade brasileira é meramente declaratório, retroagindo à data do requerimento. Perfeita alternativa. Letra D está correta. Letra E, não pode praticar, nós já sabemos que está errado. Então vamos ver. Gabarito, letra D. Olha só o que nós temos nesse recurso especial do relator ministro Carlos Brito, né? E de 2005, diz o seguinte: o requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira, fundado no artigo 12, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, possui caráter meramente declaratório, cujos efeitos retroagem à data de solicitação. Portanto, mais uma vez comprovamos que o gabarito correto é a letra B. Vamos à questão número 2, também versando sobre nacionalidade deste ano 2014. Segundo a Constituição Federal, no capítulo da nacionalidade, são cargos privativos de brasileiro nato. Então, veja só, eu quero os cargos que são privativos de brasileiro nato, que estão dispostos, exceto um. Presidente do STF é cargo privativo de brasileiro nato? Sim. Oficial das Forças Armadas? Também. Ministro de Estado da Justiça? E aí, ministro de Estado da Justiça? Não, né? Não é cargo privativo de brasileiro nato. E vice-presidente da República, sim, juntamente com o presidente. Então, gabarito, letra C. Está previsto lá no artigo 12, parágrafo 3º, que diz o seguinte: são privativos de brasileiro nato os cargos presidente e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF. Então, preste atenção. Muita gente confunde. Não é só o presidente do STF que o cargo brasileiro nato. O próprio ministro do STF, ou seja, qualquer um dos 11 ministros, devem ser brasileiros natos. Da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Então, muito bem, resposta correta, letra C. Questão 3, mais uma de nacionalidade. A Constituição de 88 identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinale a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para obtenção de nacionalidade brasileira. Então, dentre essas 4 alternativas, somente um indica um caso de naturalização de acordo com a Constituição. A. Juan, até falei, cidadão espanhol, ele é casado com Beatriz, brasileira, ambos residentes em Barcelona. Só porque ele é casado com a Beatriz, ele é brasileiro naturalizado, pessoal? Óbvio que não. Então, letra A é errado. Anderson, cidadão português, domiciliado no Brasil há 36 dias. Só porque ele é cidadão português e está no Brasil há 36 dias, ele é brasileiro naturalizado? Também não. C. Luiz, cidadão francês, domiciliado em Brasília há 14 anos. Já vamos cancelar. Veja, ele é estrangeiro, França. Para poder ter o requerimento, para poder requerer a nacionalidade brasileira, ele tem que ter estado no Brasil há quanto tempo? 15 anos ininterruptos. Então, letra C errado. Então, só pode ser a letra D. Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliada no Brasil desde seus 25 anos de idade. Então, ela está no Brasil há quanto tempo? 20 anos. Processada criminalmente por injúria. Muita gente vê isso aqui e já ia fazer o quê? Não pode, porque não pode ter nenhuma criminalização transitada em julgado, né? Então, veja, mas, olha a conjunção adversativa aqui, mas
absolvida por sentença transitada em julgado. Se ela foi absolvida, nada impede a sua naturalização. Portanto, a correta é a letra D. Veja, conforme artigo 12, inciso 2, a linha B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Muito bem? Vamos agora à questão de número 4. Salomé nasceu em Portugal, veja só, o Salomé nasceu em Portugal quando a sua mãe brasileira cursava doutorado na Universidade de Coimbra. O pai de Salomé é português. Quanto à sua nacionalidade, Salomé jamais poderá adquirir a nacionalidade brasileira. Absurdo, né, pessoal? Ela nasce em Portugal, a sua mãe é brasileira. Veja só, nós temos dois critérios de nacionalidade. Ius solis, nascidos no Brasil, e ius sanguinis. O que é isso? Um dos pais, sendo brasileiro, dá essa possibilidade, certo? Então, letra A está errado. B. Adquirirá a nacionalidade brasileira desde que venha a residir no Brasil antes de completar 18 anos? Não. C. Poderá ser brasileira naturalizada, jamais nada, errado. Nós vimos que nós temos dois critérios de nacionalidade. Ius solis não é atendido nesse caso, mas ius sanguinis sim. D. Somente poderia adquirir a nacionalidade brasileira se sua mãe estivesse a serviço do Brasil na época do seu nascimento. Errado? Não, né, pessoal? E. Poderá optar pela nacionalidade brasileira em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, se vier a residir no Brasil. Corretíssimo. Veja só, artigo 12. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não é essa hipótese, porque a mãe está cursando um doutorado. Então, não é a serviço. Vamos ver se atende a letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Olha esse ou. Então, uma das duas hipóteses é essa que é atendida, portanto, a letra E que está correta. Questão número 5, agora nós vamos para questões de direitos políticos. 5. Assinale a opção em que é apresentada a hipótese passível de perda ou suspensão de direitos políticos. Então, nós temos 5 hipóteses. Somente uma é a hipótese de perda ou suspensão. Letra A. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Já é essa. Né? Letra B. Aplicação de pena disciplinar suspende ou perde direitos políticos? Não. C. Incapacidade civil relativa. É absoluta. D. Comprovação de que o cidadão não é alfabetizado. Que marmota é essa, né, gente? E. Mudança de domicílio. Veja. Mudei de domicílio, perco nacionalidade ou suspendo? Não, né, gente? Então, correta, letra A. Aí, no artigo 15, o legislador ele não quis facilitar a nossa vida. Né? Então, o legislador ordinário, na hora que ele fez o artigo 15, ele foi realmente ordinário. Né? Então, eu trouxe para vocês aqui quando é a hipótese de perda ou suspensão. Beleza? Então, inciso 1. Cancelamento de naturalização por transitar no julgado, que é o caso da questão. É a hipótese de perda. Incapacidade civil absoluta. Suspensão. Condenação criminal transitável em julgado, suspensão, até, né, enquanto durar seus efeitos. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Aí não tem uma hegemonia doutrinária em relação a isso. Tá? Uns dizem que é perda, outros que é suspensão. A maioria suspensão é essa que eu considerei para vocês. Improbidade administrativa, suspensão. Então, letra correta, letra A. Questão 6. Os 3 aspectos em que se divide a conquista do status de cidadania são os direitos. Nós temos aí uma tríade. Quais são os aspectos que dividem a conquista de status de cidadania? Primeiro,
Marshall, ele considera como direitos políticos, sociais e civis. Essa tríade é a divisão do momento de conquista do status de cidadania. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ver aqui o que nós temos de bibliografia para nos ajudar. Martins, 2010, para ser considerado um cidadão, o sujeito tem que exercer plenamente os direitos civis, políticos e sociais. E essa é a resposta. Para Carvalho, ele conceitua os direitos civis como os direitos fundamentais à vida, liberdade, propriedade e igualdade perante a lei. Direitos políticos como aqueles que se referem à participação do cidadão no governo da sociedade. E direitos sociais como os que garantem a participação na riqueza coletiva, incluindo o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e à aposentadoria. Então, essa tríade, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, é onde nós temos aí a divisão, né? Como se considera a aquisição do status de cidadão. Então, letra A é correta. 7. No caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, o condenado terá seus direitos políticos mantidos? Não. Condenação criminal transitada em julgado. Então, se ele foi condenado por 8 anos, passou os 8 anos, ele tem os direitos políticos novamente adquiridos. Então, durante esse tempo, eles ficam o quê? Cassados? Não há cassação de direitos políticos. O que nós temos é cassação de mandato político. Perdidos? Não. E sim, suspensos. Gabarito letra D. Questão 8. A Constituição da República estabelece em seu capítulo 4, que fala sobre os direitos políticos, que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para... Lembra só, pessoal? Eu tenho 18 anos, meu voto e alistamento é obrigatório. Tá? 16 a 18 anos incompletos, facultativo. Acima de 70 anos, facultativo. Analfabetos, facultativo. Deficiente físico, obrigatório. Será facultativo quando se tornar oneroso, dificultoso a presença desse deficiente físico para alistamento, ok? Não confundam isso. Então, letra A. Aos povos indígenas é facultativo? Cuidado! Nós temos um índio que é integrado, não integrado. Aqui não falou disso, tá? Analfabeto, sim. Maiores de 70 anos, sim. Maiores de 16 e menores de 18? Também. Tá? A letra B de Bruno. Letra C, o erro está em menores de 15 anos. O erro da D, populações carcerárias, enfermos crônicos e os inválidos. Cuidado, tá, gente? Cuidado com essa alternativa. Militares da ativa com direitos políticos cassados e com direitos políticos suspensos. Não. Então, a letra B, resposta correta, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º. Questão 9. No que se refere a direitos políticos dispostos na Constituição Federal, assinale a correta. Para ser eleito vereador, letra A, é preciso ter no mínimo 21 anos de idade? Não, é 18, professor. Letra B, é vedada a cassação de direitos políticos? É vedada a cassação de direitos políticos. Não, o que nós temos é perda e suspensão. Então a B já é correta. Vamos ver o erro da C? Os brasileiros naturalizados podem votar. Ok. Mas não podem concorrer a cargo eletivo? Errado. Que não pode concorrer o estrangeiro. Olha! Letra D. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros naturalizados. Alistamento e voto são obrigatórios para todos os brasileiros naturalizados? Falso. E os que tiverem 17 anos, naturalizados, brasileiros, é obrigatório? É facultativo. Militares federais não são alistáveis. Atenção, acorda aí, pessoal, vamos lá. Veja. Militar alistável, militar é alistável, sim. E outra coisa, não se filia a partido político. Como que se dará? A partir do momento da escolha do seu nome na convenção partidária, ele já está apto a concorrer à carga eletiva. Ok? Então, resposta correta, letra B. Questão 10, só corrija para mim que não é 8, é 9, tá? Questão 10. O governador do estado W pretende concorrer ao cargo de senador. Nos termos da Constituição, deverá: primeiro, o governador é chefe do poder
executivo. Se ele vai concorrer a outro cargo, que na hipótese da questão é senador, ele deverá o quê? Se afastar do mandato 6 meses antes das eleições. Qual dessas alternativas que adapta a esse tipo de questão? Letra E. Renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Resposta correta, letra E. Veja, para concorrer a outros cargos, artigo 14, o presidente da República, os governadores do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes das eleições. Mais uma vez, aqui é 8, não, aqui é 10, pessoal. Muito bem, resolvemos aí várias questõezinhas sobre nacionalidade e direitos políticos. Tenho certeza que estará presente na prova de vocês 2 questões, uma sobre nacionalidade e uma sobre direitos políticos. Essa é a minha aposta. Um grande abraço, um grande beijo, bons estudos. Faltam 70 dias para a grande final. Tchau, tchau.